Ok, eu queria falar daquilo que eu acho que vai ser uma das grandes oportunidades deste ano, se não até dos próximos anos. Estou-me a referir às empresas mineiras de metais básicos. Quais são as empresas que eu vou olhar neste vídeo? Eu vou olhar para a Rio Tinto, para a BHP e para a Vale. A Rio Tinto é uma empresa do Reino Unido, aliás, é uma empresa com dupla sede no Reino Unido e na Austrália. Tem uma capitalização de mercado de 100 mil milhões, opera diretamente em 8 países, onde tem vários projetos grandes, mas também tem 9 projetos minoritários, ou seja, ela é sócia minoritária de uma série de projetos dos quais recebe lucro, não sendo ela a gestora. Ela lida com 7 mercadorias principais, mas ao todo com 15. A BHP é da Austrália, tem uma capitalização de mercado maior, mas opera em menos países. Uma das suas grandes características é que tem a maior mina de cobre do mundo. Aliás, ela opera em conjunto com outras empresas, mas ela é a maior sócia dessa parte. Trabalha com menos mercadorias do que a Rio Tinto. A Val tem uma capitalização de mercado muito mais pequena comparada com as outras, são 36 mil milhões, que não deixa de ser uma grande capitalização. Opera em menos países ainda, e aqui a coisa interessante dela é que ela é a maior produtora de ferro do mundo, se bem que trabalha com 4 mercadorias em vez de 12 ou 15 como as outras. E porquê que eu acho que elas são interessantes e são uma boa aposta para este ano? A primeira parte é os dividendos. Todas elas pagam dividendos e todas elas pagam dividendos bons. A segunda é a estabilidade. Isto são empresas que têm negócios estáveis, especialmente a Rio Tinto e a PHP. São empresas que, quando se olha para as suas métricas, elas não vão a lado nenhum e estão sempre a produzir. Além de que todas elas produzem recursos que todos os seres humanos precisam para viver. São coisas básicas. Por isso é que elas são as mineiras de metais básicos. E a outra é o ciclo de mercado em que estamos. Nós estamos num ciclo de mercado neste momento em que estas empresas estão em baixo e está a haver uma reversão para uma subida. Nós tivemos uma grande dominância das indústrias tecnológicas até agora, uma dominância que está a abrandar ou talvez até a atingir um teto e que em princípio vai reverter. E o que é que isso significa? Estas empresas mais básicas vão elas começar a receber a mais atenção com o passar do tempo. Além disso, alguns dos metais que elas têm estão cada vez mais escassos e a sua produção não tem vindo a aumentar, o que tem feito uma pressão sobre os preços. Mas isso nós vamos ver já a seguir. Então, olhando aqui para a nossa primeira empresa, a Rio Tinto. Como podem ver, ela tem uma produção muito dispersa de produtos. Destaca-se aqui o ferro, assim como o bauxite e o alumínio, ou seja, são materiais, ali em especial o alumínio e o bauxite são exclusivos da Rio Tinto, ou seja, deste grupo de empresas ela é a única que trabalha com eles. Ela tem uma boa dose de cobre, um bocadinho de ouro e prata e até outras coisas mais pequeninas, se bem que isto são coisas secundárias. E o titânio, que embora sejam só 200 quilotoneladas, ou seja, 200 mil toneladas, é um material mais raro. Ou seja, tudo isto tem a ver com percentagens da produção, não é? Quais são as partes interessantes desta empresa? Ela tem um EBITDA de 4,3 mil milhões ao ano, com uma margem de 21%. Ou seja, nada mal, 21% de margem de lucro. Muitas empresas gostavam de ter uma margem parecida. Ela tem um bom histórico de financiamento no sentido em que ela sabe quando contrair dívida, ela sabe captar empréstimos com juros baixos e, acima de tudo, ela sabe como se mover e aquisicionar coisas. Por exemplo, ela agora investiu no lítio, ela comprou várias empresas de lítio. O lítio teve uma grande subida de valor quando se tudo pensava que ia ser a nova berra, e aí os carros elétricos, não sei o quê, que esse entusiasmo tem vindo a morrer e o lítio hoje em dia é bastante odiado no geral. O que faz com que a altura em que a Rio Tinto está a comprar é uma altura de preços mais baratos. Por isso, eles não são totós, eles estão a aproveitar-se e estão a adquirir bens que vão valorizar bastante no futuro, mas que eles estão a comprar com desconto. Isto aliado ao facto que eles conseguiram arranjar financiamento com juros baixos. A BHP tem uma margem de lucro melhor,
Tem uma forte presença no cobre. A BHP é das maiores produtoras de cobre do mundo. Está lá no nível de empresas que são exclusivas do cobre, ou seja, esta empresa produz um monte de coisas e mesmo assim consegue ser das que dá mais cartas no cobre. Eu pus aqui algumas coisas que eles produzem. É assim, algumas são muito, muito pequenas, como por exemplo o urânio ou até o zinco. O níquel não está má. Aquilo que nós temos a ver também é que eles têm uma produção muito grande de carvão térmico e metalúrgico. A diferença entre estes dois carvões é que o térmico tem menor valor de calor que ele consegue produzir, ou seja, é utilizado para as centrais térmicas para fazer eletricidade. O metalúrgico é mais denso, consegue queimar melhor e produz mais calor. E então ele é usado na metalúrgica para produzir ferro e aço, aliás, para produzir aço. Que é muito mais valioso do que o carvão térmico. Além disso, é uma das maiores produtoras de ferro do mundo na mesma. E aqui podemos ver uma visão do cobre no mundo, não é? Nós temos aqui a BHP, como eu estava a dizer, é uma das maiores produtoras de ferro. Ela está em segundo lugar. Só há uma empresa no mundo que consegue produzir mais cobre e a Freeport-McMoRan foca-se muito no cobre e não tem muito mais a oferecer. Aliás, quase todas estas empresas que estão aqui oferecem muito mais de cobre e não tanto de outros metais. Depois temos aqui a Rio Tinto e a Vale que também conseguem produzir, mas que são em menores quantidades, obviamente. Por isso, este é o ponto forte da BHP. A Vale, na realidade, tem um EBITDA superior às outras duas. E eu, para calcular este EBITDA, eu transformei dos reais para, para dólares. E a verdade aqui é que o que acontece com estas empresas é que as outras duas dão os seus resultados a cada semestre. A Vale dá os seus resultados a cada trimestre. Por isso, este EBITDA que eu tenho aqui, eu calculei dois trimestres, o primeiro e o segundo do ano passado, isso meios, e depois converti em dólares, que estava em reais. As outras duas, usei o primeiro semestre do ano passado, ou seja, que é o semestre que está completo, porque eles ainda não publicaram o segundo semestre. A margem de lucro não é nada má, é a segunda melhor margem de lucro. Nós olhamos aqui para a PHP, tem um bocadinho melhor. É a maior produtora de ferro do mundo. Também é uma boa produtora de níquel. Produz um bocadinho de cobre. Produz platino e paládio, que, embora sejam quantidades não muito grandes, este material é muito raro. É mais raro do que o ouro e é mais caro até. Ela tem alguns problemas devido à jurisdição. O facto desta empresa estar no Brasil nunca tem vindo a ser bom para si, porque o Brasil é um país que atualmente é um pouco anti-negócio, anti-empresas, e o governo muitas vezes vem e afeta o funcionamento das empresas. E assim, isto acho que tem vindo a deixar esta empresa um bocadinho para trás das outras. Ela tem tido mais dificuldades e acho que é perfeitamente compreensível alguém que olhe para ela e pense: eu não quero investir nela porque ela, ao estar no Brasil, como por exemplo a Petrobras é outro exemplo, só que a Petrobras ainda é pior porque o próprio governo mexe diretamente no funcionamento da empresa. Esta aqui ao menos é privada, mas são empresas que, por estarem no Brasil, sofrem. Quando se estivessem no outro país, talvez não tivessem a sofrer o mesmo e teriam um negócio mais volumoso. Aqui temos um exemplo de como é que o ferro foi produzido no mundo no terceiro quartil do ano passado. Nós vamos ver aqui Vale, Rio Tinto e BHP estão na dominância da lista. E aqui temos outros produtores interessantes que eu encontrei. Uma coisa interessante é que, por exemplo, empresas como a Nucor, ela não é uma empresa mineira de ferro. Ela é uma empresa produtora de aço que, por acaso, também tem mineração de ferro para si própria. Ou seja, esta produção é o seu consumo próprio. Estas empresas que estão aqui representam 60% da produção do mundo. Ou seja, está muito concentrado aqui, em especial nestas três. Por isso, ao estarmos a comprar estas três empresas ao mesmo tempo, estamos basicamente a apostar no ferro, que é um metal que nunca vai desaparecer. E aqui temos o níquel, que aqui o ênfase vai para a Vale e para a BHP, que estão em segundo e terceiro lugar, sendo que a dominância continua na Nornickel, que é uma empresa russa, e a Glencore, que também trabalha com o copper e também trabalha com o níquel. E estas todas juntas são mais ou menos 20% da produção do mundo, por isso. Mesmo assim,
podemos ver que o níquel está mais disperso por todo o mundo, mas está concentrado. E aqui temos duas empresas que estão muito bem posicionadas no mercado do níquel mundial. Olhando para a saúde financeira, eu tenho aqui a métrica da dívida líquida dividir por EBITDA. Para calcular isso, nós temos a dívida total da empresa, retiramos-lhe o dinheiro que ela tem, não é o free cash flow, ou seja, não é o fluxo de caixa, mas sim as reservas de dinheiro que ela tem, retiramos a dívida e depois dividimos o que sobra pelo EBITDA. Sendo que o EBITDA, para quem não sabe, são os lucros da empresa, ou seja, os lucros antes dos impostos, antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização, em português. Ou seja, é basicamente o lucro mais bruto da empresa, depois de nós retirarmos o custo do negócio. E o que é que nós temos aqui? Podemos ver que, em especial, o Rio Tinto e BHP têm uma saúde financeira brutal. O EBITDA delas é maior do que a dívida que têm, quando nós retiramos o dinheiro em caixa à dívida. A Val tem uma métrica de 2.5, mas se nós olharmos para empresas como a Microsoft ou a Apple, é parecido. Ou seja, o que eu quero aqui dizer é que, no geral, desde que o número esteja abaixo de 4, nós assumimos como a saúde financeira está ok. O caso da Rio Tinto e da BHP está simplesmente excepcional. Okay? Em termos de lucratividade, nós temos aqui três métricas. Return on Assets, ou seja, o retorno nos seus bens de produção. E aqui podemos ver que o Rio Tinto é a que consegue mais lucratividade em todas as métricas, seguido da BHP e seguido da Vale. Ou seja, o que é que esta métrica nos diz? Ele diz qual é que é a taxa de retorno do dinheiro investido nos bens desta empresa. Aqui é Return on Equity, e o equity é a empresa em si, ou seja, não é a totalidade da empresa, mas sim a empresa que os investidores têm. Ou seja, esta empresa consegue gerar 26% de lucro. E aqui, ROIC, ou seja, retorno do capital investido. Quanto de capital de investido é que tem retorno para a empresa? E temos uma taxa de 20%, 19% e 17%. Todas elas são bastante ok, se bem que aqui o Rio e a BHP conseguem estar sempre na dominância da Vale, não é? Porque também são empresas maiores e o que numa empresa mineira às vezes pode ser uma coisa até má, mas elas conseguem lucrar com o seu próprio tamanho, não é? O famoso Rick Rule sempre dizia todas as minas têm problemas e mais vale ter problemas numa mina grande que rapidamente se consegue resolver e consegue lucrar outra vez do que numa mina pequena que o problema pode significar o fim da empresa. E aqui acho que está evidente, não é? Bem, eu fui ao site Simply Wall Street ver as suas avaliações dessas empresas. É sempre um sítio interessante onde nós podemos observar algumas métricas e algumas formas de ver o valor que uma empresa pode ter. Isto é utilizando o método do Discounted Cash Flow, ou seja, é feita uma previsão dos lucros futuros esperados desta empresa, ao quais se retira as suas taxas de amortização e de depreciação e o valor do dinheiro, porque o valor do dinheiro agora é sempre melhor do que o dinheiro no futuro. Não é? Eu prefiro ter 100 euros hoje do que 100 euros daqui a 5 anos. Ou seja, isto é descontado e é visto qual o valor desta empresa face ao seu futuro. O que nós temos de ver é que a Rio Tinto está 30% desvalorizada, a BHP quase 40% e a Vale está ela por ela. Ok? Ou seja, o que isto nos indica a nós é que a Rio Tinto e a BHP são empresas muito dignas de comprar e a Vale talvez não suba muito mais do que está aqui. Embora os analistas digam qualquer uma delas irá subir. E ok, eu agora vou olhar um bocadinho para elas e vou olhar como é que está o mercado, fazer uma análise um bocadinho técnica e ver o que é que se pode retirar dos seus gráficos. Nós aqui
temos o Rio Tinto, o gráfico está no diário. Nós temos ver que o seu pico foi mais ou menos em maio de 2021, ok? E de lá para cá tem vindo sempre a cair. Aliás, ela tem vindo a criar aqui um género de um funil. O que é que isto nos indica? Que o tempo está próximo para uma saída deste funil, não é? Nós aqui podemos ver que desde que o ano começou ela tem vindo a subir, ok? Está agora no topo deste canalzinho. E o que é que os indicadores nos podem indicar? Eu gosto sempre de olhar para o RSI e o RSI estocástico. Ambos nos indicam que estão agora no momento de sobrecompra, ou seja, em princípio ela vai descer, ok? Ou seja, o que eles prevêem seria provavelmente isto assim. O que eu acho é que, como o canal tem vindo a afunilar-se, não há muito por onde elas possam fugir. E em breve ele terá que quebrar. A questão é se quebra para cima ou se quebra para baixo. Ou o que é que nos pode ajudar aqui? São indicadores um bocadinho mais longos, como por exemplo o gráfico semanal. Vamos olhar para ela no gráfico semanal. Está num nível mais intermédio. Ok? E no RSI estocástico é muito mais sensível. Está a entrar a caminho da sobrevenda, mas ainda não. Olhando para uma coisa mais de médias móveis, não é? Médias móveis de convergência e divergência. Nós podemos ver que no diário o histograma está agora a começar a inverter, por isso nos próximos dias é esperado que ela venha para aqui outra vez. Ou seja, eu diria que a altura de comprá-la é mais ou menos quando ela está neste nível, ou seja, esperar, e sempre que ela toca neste nível, volta-se a comprar. Que foi o que eu fiz. Eu ainda abri uma posição mais ou menos aqui nesta altura e tenho mantido até agora. O que é que as médias móveis nos dizem aqui? Houve ali uma curva da morte. Neste momento quase que houve aqui um cruzamento dourado, não é? Aliás, eu disse curva, eu queria dizer cruzamento. Neste momento vemos que ela está a começar a inverter. É assim, as médias estão cada vez mais aproximadas, estão a fazer aquilo que chama-se serpentear, não é? O que faz com que seja um bocadinho difícil de perceber o que é que vai acontecer no futuro. Aliás, eu tirei o MACD, mas eu queria olhar para ele no nível semanal. No nível semanal, nós vemos que houve ali também um cruzamento da morte, embora as médias móveis 50 e 200 não sejam muito indicadas para se estar a ver no nível semanal, ok? O que eu acho que esta empresa pode vir a fazer é, se ela por alguma razão voltar a ter uma alta como teve no passado, estamos a olhar para um crescimento mais ou menos de 30%, que é mais ou menos aquilo que o Simply Wall Street estava a dizer, não é? Que essa empresa, o Rio Tinto, estava mais ou menos 30% desvalorizada, por isso ela, em princípio, há de voltar ao algures ali, não é? A questão é quando. Aqui o histograma está abaixo da linha, o que nos indica uma tendência para tentar subir para cima, ou seja, houve aqui uma subida, esta última subida, não foi suficiente para colocar o histograma, as linhas acima da barra zero, ou seja, elas querem bastante subir. Por isso, o que é que pode acontecer aqui? O que é que pode acontecer nos próximos dias? Pode acontecer-se o facto de ela vir de facto cá para baixo, ou se nós quisermos apostar numa coisa mais otimista, há um seguimento e uma quebra. Pode haver uma quebra até assim, ok? Depois, se ela, às vezes elas fazem isto, não é? Elas circulam um bocadinho na parte de cima do canal e depois, zuca, sobem cá para cima. Que seria mais ou menos para este nível. Porque assim, esta empresa, como está agora, eu diria que está desvalorizada e tem espaço para subir mais. Mas ao mesmo tempo, devido ao seu tamanho, devido ao seu negócio, que é um bocadinho lento, o que eu diria é que estas empresas, qualquer uma delas que a gente olhar, não se mexem muito depressa. Ou seja, temos sempre tempo, porque elas são estáveis. Mas podemos ver que já se começaram a mexer, como é óbvio.
Olhando um bocadinho mais para os aspectos assim, mais financeiros, eu sei que nós já olhámos um bocadinho para eles, não é? Mas o que nós podemos ver é que o PE é de 9, o que eu diria que é ok, é aceitável, está dentro da média. A margem de lucro, como vimos, é de 21%. Em termos de dívida, a dívida aqui é grande, mas quando nós retiramos este dinheiro que eles têm, fica muito mais pequena e o EBITDA é maior do que o que sobra. Os dividendos, podemos ver que não são totalmente consistentes, nós vamos ver aqui a história dos dividendos, mas tem uma certa tendência para subir. Aqui é que está a parte interessante, é que o dividendo tem um yield de 5% atualmente, mas sempre foi um bocadinho maior. Ou seja, o dividend yield desta empresa, ou seja, a percentagem do valor das suas ações que nós recebemos quando nós compramos uma ação, imagina, compramos uma ação de 100 euros, o dividendo é de 10, o dividend yield é de 10%. Ok? Isso aí significa 6% é muito bom, aliás, o atual é 6%. Podemos ver aqui. Não há muitas empresas tão estáveis e com um registro tão bom e que nos deem um dividendo deste tamanho. Eu vou agora olhar para as outras. Ok. Até para não me alongar muito. Mas a verdade é que aquilo que nós vemos numa, vemos um bocadinho em todas. A diferença é que lembram-se que houve um cruzamento da morte há alguns meses, diria eu, no caso do Rio Tinto. O da BHP está a acontecer agora. No entanto, o BHP, ao contrário do Rio Tinto, podemos ver que temos aqui um teto muito mais constante. Ok? Foi mais ou menos aqui e agora este. Ou seja, ela subiu um bocadinho mais. Fez um double top. O que é sinal de reversão e depois revertiu. Ela neste momento conseguiu voltar aos níveis onde teve, mas não conseguiu romper. E agora voltou para aqui e fez um double bottom. Ou seja, que nos indica, mais uma vez, uma reversãozinha. Ok? Mas uma reversão aqui seguida disto é um bocado difícil de prever, porque a verdade é que ela pode vir aqui para estes sítios. Aliás, uma ferramenta que se pode usar para ver isto seria aqui um perfil de volume. Ok? Ela gosta muito de estar nesta zona. Ela gosta muito de estar nesta zona. Aliás, eu fui um bocadinho batuteiro porque eu devia pôr isto mais para trás, certo? Porque se eu puser isto mais para trás, aparece esta zona, que é onde ela esteve no passado. Aqui em 2020, 2021. Ou seja, se o preço cair daqui para baixo, se quebrar e vir, em princípio vai descer para aqui. Nessa altura, eu diria que nunca iria descer disto para baixo. Porque, os outros resultados já são muito antigos e mesmo assim já há muitos anos que ela está aqui e nós temos de ver aqui esta linha. Se eu traçar aqui esta linha aqui no modo horizontal, aqui, está cá em baixo. Ela andou aqui a rondar aqui, rondou aqui, bateu ali, ou seja, ela volta aos sítios. Ok? E este teto também deve ser aqui um canalzinho que é mais ou menos o chão do sítio onde ela está agora. Ou seja, isto é uma tendência um bocadinho positiva no sentido em que o novo chão é o teto do anterior. Ok? Em termos de indicadores, no MACD, já está aqui, está abaixo, tal e qual como no Rio Tinto. A nível diário, a situação é muito parecida. Temos aqui quase um toque e agora está abaixo do histograma, mas a subir. Ok? Porque elas são empresas muito parecidas nos seus níveis de negócio. Por isso, normalmente quando uma se mexe, a outra também se mexe. Olhando para os RSIs, a história também é a mesma. Se bem que o caso da BHP no diário é mais positivo no RSI normal, mas é exatamente igual no RSI estocástico. E no semanal é mais positivo em ambos. Por isso, o que isto nos indica aqui é que, ao contrário do Rio Tinto, a BHP parece estar na moto de cima e parece estar a fazer uma reversão para cima.
eu vou aqui apagar esta. Vou tentar que se visualize aquilo que aconteceu aqui com esta empresa. Então, ela andou aqui neste canal. Okay? Ela criou aqui um canalzinho onde andava. Primeiro sem grande volatilidade, sempre a subir, mas sem grande volatilidade. Depois, de repente, com maior volatilidade. E o que é que aconteceu aqui? É que chegou um momento em que ele abriu e já não conseguiu acompanhar. Então, como nós vamos ver aqui, ele quebrou para baixo. Quebrou para baixo e tentou voltar ao sítio anterior. Não conseguiu, voltou a cair. Agora a questão aqui é: vai ter confiança para conseguir voltar aqui e provavelmente se for uma terceira vez deve conseguir ir, ou vai ser rejeitado e vai cair para níveis anteriores? Provavelmente vai cair. É impossível prever o futuro, não é? Ninguém sabe, ninguém tem a resposta certa. Mas eu estou confiante, porquê? Porque estas empresas dependem dos seus recursos e os seus recursos têm vindo a valorizar. Especialmente a BHP, que trabalha com cobre. Mais até do que a Rio Tinto. Antes de irmos para a Val, não vamos ser mauzinhos para a BHP, não é? Vamos ver aqui um bocadinho a sua história. Aqui ao início, então o PE é superior, ou seja, os investidores estão dispostos a pagar mais por esta empresa do que pela Rio Tinto. Okay? Ela também é a maior delas três e também tem a melhor margem de lucro, por isso é normal. A margem de lucro foi um bocadinho má em 2024, mas no geral é sempre maior. Aliás, em termos anuais até tem vindo a cair, porque já foi até muito melhor. Mais uma vez podemos ver aqui a dívida que eles têm. Se nós retirarmos a parte azul e dividirmos pelo EBITDA, ele fica negativo. Ok? Em termos de dividendos, é mais estável, a percentagem é menor, mas está agora nos 5%, que também não é nada de deitar fora. Ok? Vamos agora para a Val. Ok? Que é também o final. A Val teve uma subida fantástica, ok? Ao contrário das outras que já foram valorizadas anterior. Esta é a novata do grupo, ok? Ou seja, nós temos de ver que aqui na altura do Covid teve aqui a queda do Covid, como muitas empresas tiveram, e depois foi uma loucura, porque ela subiu. Quanto é que isto foi uma subida? 300%? Nada mal. Depois foi aqui acima 3 vezes. Ok? Este aqui é um teto muito evidente. E ela tem aqui este canalzinho. Ok? E ela está agora, este primeiro chão onde ela teve, onde ela anda aqui também. E quando falo de canalzinho, vemos aqui que ela andou aqui um bocadinho até que o preço rondou a parte de baixo até que subiu e não conseguiu chegar onde chegou, então caiu para baixo. Ok? Isto acontece algumas vezes, porque ele andar aqui a arrojar pelo chão já é sinal de que ele quer ir para baixo. Ok? Isto provavelmente foi seguido uma notícia, podemos ver ali, foi os earnings, dá para ver pela história. Aliás, mesmo antes do dia dos seus earnings, a empresa caiu bastante porque o mercado estava a achar que ela ia sair-se mal, mas na realidade ela saiu-se bem, então foi uma grande surpresa. Esta surpresa passou tempo e as pessoas perderam o interesse, voltou a cair e foi cá para baixo. Ok? Então ela agora está neste canal aqui, o qual ela também quebrou há pouco tempo. Eu vou apagar este para ser mais fácil. Por isso, neste momento, ela quebrou para baixo. Estamos numa altura incerta. Ok? Não sabemos o que é que vai acontecer a esta empresa. Ela pode bater aqui neste teto, bater aqui neste chão e voltar a subir. Voltar aqui para dentro desta zona, não é? Andar aqui. Que é uma grande possibilidade, ou seja, ela ficaria aqui dentro. Assim. Ou pode até descer mais para baixo. A economia mundial não está a passar por um bom momento, não é? Mas, assim, entrando agora, se ela voltar aonde esteve, o lucro já é de 50%. Ou seja, esta, de todas elas, é a empresa que pode oferecer maiores ganhos ao investidor.
também é mais arriscada e é que está numa jurisdição pior, não é? Olhando para os indicadores, primeiro para as médias de móveis, tivemos também o cruzamento da morte, também está abaixo do histograma, isto na semanal. Na diária temos uma subida abaixo do histograma, ou seja, no início deste ano todas elas estavam num nível que queria subir, e aqui também a média móvel está a fazer aquele serpenteamento, ou seja, não é muito... não nos indica muito, ok? Aliás, o que nós temos agora aqui é uma reversão em direção à média. Porque a média está ali e o preço está a tentar voltar para lá. E ainda tem mais 8% para subir, para chegar lá. E em princípio esta vai fazer assim. Ok? Vou apagar ambas. E vou ver os RSIs para terminar. Aqui temos o RSI normal muito mais positivo a querer subir. Ok? O RSI estocástico, já, segundo ele, já subiu o que tinha a subir. Olhando para o historial desta empresa, o RSI estocástico parece saber o que está a dizer. Porque reparem, ele subiu e sinalizou com precisão o teto. Subiu, sinalizou com precisão o teto. Subiu, sinalizou com precisão o teto. Subiu, sinalizou com precisão o teto. Subiu e deve sinalizar com precisão o teto. Ok? Ou seja, algumas empresas o RSI funciona bastante, ou seja, é muito transparente, outras vezes não. Há situações, por exemplo, esta subida que houve aqui, em que ele andou ali a bater, a bater, a bater e não estava a ser nada ajudante da pessoa, ou seja, neste caso a pessoa teria que estar a olhar para o outro, e por isso é que temos muitos indicadores, não é? Cada um para as suas situações. Por isso, o que é que pode acontecer aqui? Isto, que seria nada mal, ou ele andar aqui a circular pelo chão ou até ir vir para baixo. Ok? O que é que eu diria a um investidor? Qualquer uma destas empresas não vai a lado nenhum, e eu diria que só pelos dividendos elas são até boas para investir. Ok? Eu acho que a longo prazo a tendência de qualquer uma destas três empresas é de subida, porque os materiais que elas vendem estão a valorizar, elas têm boas margens de lucro, elas têm bons dividendos, e lembrem-se de uma coisa: os certificados de aforro não estão a dar dinheiro agora, algumas empresas estão a ter que cortar os dividendos, o mercado tem estado complicado, o setor automóvel está muito mal, por exemplo. O que é que significa? As pessoas vão começar a procurar, ok, eu não vale a pena comprar certificados de aforro porque a taxa de inflação é superior àquilo que o certificado de aforro me dá. E as pessoas vão começar a ver e vão olhar para estas empresas e vão descobri-las. À medida que estas empresas vão ficando cada vez mais descobertas pelas pessoas e percebem, uau, isto tem um dividend yield de 6%, é o dobro de um certificado de aforro, eu vou comprar isto. O que acontece quando mais e mais pessoas se apercebem disso e vão comprando? O preço começa a subir, ou seja, eu sou um fã de comprar as coisas quando elas são odiadas, por assim dizer. Elas estão na moda baixo, é verdade, mas ninguém está na moda baixo para sempre, especialmente quando a empresa vale bilhões e produz os materiais que nós precisamos para o nosso dia a dia. Sendo que essas três empresas produzem a maior parte do ferro do mundo. Por isso, se elas precisarem de aumentar os preços, o mundo vai ter que aguentar com os preços. Ou seja, a competição aqui é mais entre elas as três. E a nossa solução para isso é investir nelas três ao mesmo tempo e fica o problema resolvido, certo? Isto no caso se a pessoa estiver a tentar investir no ferro. Eu diria que o cobre é um investimento mais interessante, porque o cobre vai ser muito necessário. Estamos na transição energética. As grandes empresas que querem servidores, tudo isto precisa de cobre. Montar as estações de carregamento para os carros, tudo isto precisa de cobre. Equipamentos eletrónicos, tudo isto precisa de cobre. Cobre, cobre, cobre. E a produção de cobre não tem vindo a aumentar. E o preço acho que vai subir bastante. Ok? Isto significa que destas três empresas, a melhor aposta, diria eu, e é a aposta que os investidores têm feito, é a BHP. É por isso que ela é a mais cara, é por isso que a capitalização de mercado dela é a maior, é por isso que o PE dela é superior. Aliás, eu nem sequer olhei para o PE da Vale, mas dá sempre jeito de ver. Aliás, nós não olhamos para a parte financeira da Vale. PE de 5.
ok? Anualmente pede 8. Chegou a estar nos 4 e nos 3. Ou seja, esta empresa chegou a ter um preço por lucro, basicamente, de 3. O que significa que em 3 anos se pagaria a si própria, tecnicamente. Que é fantástico, não é? Em termos de dívida, ela está mais endividada do que as outras, como podemos ver. Ou seja, aquela conta que se faz é literalmente retirar a parte azul à parte vermelha e depois dividir isto pelos lucros da empresa. Em termos de dividendos, o yield é fantástico. Yield de 18%, ok? Em 2021, o que é simplesmente irreal, ok? Mas historicamente os dividendos não eram assim tão bons, ok? 2%, 2,9% não é mau, é quase 3%. Muitas pessoas acham que 3% é bom. Esta empresa paga mais, ok? E o negócio dela tem vindo a melhorar. E o payout ratio, ok? Chegou a ser 128%. Não é lá muito bom. Ou seja, esta empresa chegou a pagar mais de dividendos num ano do que ganhou. Ok? O que explica o dividendo grande que até foi em 2020. Um bocado estranho. Simplesmente, provavelmente, estava registado que eles iam mudar esse dividendo e os lucros não foram tão bons, em princípio. Mas sim, eu acho que qualquer uma dessas empresas é um bom investimento. Se eu tivesse que investir, a minha ordem seria BHP, Rio Tinto, Vale, ok? Se eu fosse uma pessoa que gostasse de riscos e achasse que queria o maior retorno, eu iria para a Vale 100%. Neste momento, dividend yield de 9%, o PE é o mais baixo e é que tem mais upside, ou seja, é que mais pode subir em comparação com as outras. Porque eu acho que ela sofreu com a jurisdição onde está, ok? Mas imaginemos que o Brasil tem uma eleição, o Lula vai-se embora e vem um presidente que é mais amigo dos negócios. Tudo isso mudaria a esta empresa, ok? Ou seja, nós podemos ser mais otimistas para o futuro ou jogar pelo seguro, não é? E não investir nesta empresa. Isso fica ao critério de cada um. Ou, aliás, não investir em nenhuma delas. Eu estou a falar nisto porque eu acho que qualquer uma delas é segura, tecnicamente dito, não é? Porque operam minas gigantes, têm volumes de negócio, de materiais movidos que são simplesmente impressionantes. E por isso mesmo eu acho que são boas apostas.